Queridos MMVs, que bom falar com vocês. Sem dúvidas, o maior desafio que nós temos como MMVs é amar, inspirar, impactar a vida dos promotores de missões. Essa semana, Misael compartilha comigo uma história que eu quero também compartilhar com vocês para a gente conversar e pensar um pouquinho sobre a necessidade que nós temos de ter alguns cuidados especiais com os nossos promotores, especialmente no nosso trabalho de mobilização voluntária. Ele me contou que certa vez um jovem encontrou um senhor e perguntou: "O senhor lembra de mim?" Ele disse: não me lembro." Ele disse: "O senhor foi meu professor." Ele disse: "É mesmo? E o que você faz hoje?" "Ah, eu sou professor." "Nossa, como eu? E o que te inspirou a ser professor?" Ele disse: "O que me inspirou foi o senhor. O senhor me inspirou a ser professor." E ele falou: "Mas o que eu fiz? O que aconteceu?" E aí esse jovem então começou a contar que certa vez o seu colega de classe chegou com um relógio muito bonito na classe e ele invejou aquele relógio e decidiu roubar o relógio. Então ele conseguiu pegar do bolso do seu colega o relógio. Quando o seu colega percebeu que havia sido roubado, procurou o professor e disse: "Professor, eu fui roubado." Então o professor mandou fechar as portas da classe e pediu então que a pessoa devolvesse o relógio, e ele não devolveu. Aí o professor pediu que todos se levantassem e fechassem os olhos, porque ninguém sairia dali enquanto não fosse encontrado o relógio. E todos de olhos fechados, o professor foi de um em um colocando a mão nos bolsos de todos. E quando chegou nele, ele encontrou o relógio no bolso do menino. Mas ele continuou e foi em todos os alunos. Quando acabaram todos os alunos, ele disse: "Podem abrir os olhos, o relógio foi encontrado." E aí ele nunca deu uma palavra e ele contou para o professor que aquele dia foi o dia de maior vergonha da vida dele e de maior ensinamento, porque aquele professor nunca havia dado uma palavra a ele, e o professor em momento algum o humilhou, e aquilo impactou a vida dele e inspirou para que ele pudesse também ser um professor. E aí ele disse: "O senhor se lembra disso, professor?" O professor disse: "Olha, eu me lembro do episódio, me lembro do relógio roubado, me lembro de ter encontrado o relógio, mas de você eu não me lembro, porque eu também estava com os olhos fechados." Eu fiquei pensando como que isso também precisa ser verdade no nosso trabalho de mobilização. Às vezes é tão difícil lidar com pessoas, às vezes nós rotulamos as pessoas, nós damos a elas rótulos, às vezes promotores novos que vão nos cansando com perguntas o dia inteiro, às vezes aqueles promotores que se julgam pós-doutorado em mobilização e que requer de nós uma dose dupla de paciência, de amor. Mas nós precisamos fechar os olhos, irmãos. Nós não podemos rotular as pessoas, nós precisamos amar. Nós precisamos ter paciência, ter amor. Afinal de contas, se Deus olhasse para nós e nos rotulasse pelos nossos erros, nós estaríamos perdidos. Deus nos ama e não leva em consideração as nossas falhas, mas Ele vê a graça que nos alcançou. Que Deus nos ajude, que sejamos MMVs que amam, que fecham os olhos e inspiram os seus promotores. Deus abençoe. Estamos juntos, vamos avançar porque Ele nos amou.